Olá, pessoal. Professor Luiz Santos, professor de Direito Constitucional, de Direito Administrativo na Central de Concursos. Quero dar uma dica valiosa para você que vai prestar o concurso da PC São Paulo, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Beleza, pessoal. O concurso da PC não é um concurso difícil, é um concurso que tem que centrar, claro, tem que focar, tem que estudar, mas é possível ir bem sem muitas dificuldades. Eu quero te dar uma dica para melhorar você aí nos seus estudos, potencializar a sua capacidade. Muito bem. No direito administrativo, pessoal, nós temos os chamados princípios da administração pública. Esses princípios, eles são, pessoal, de três naturezas. Os chamados princípios expressos no caput do artigo 37 da nossa Constituição da República. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, chamado LIMP, bem conhecido de todo mundo. Mas nós também temos os princípios chamados de implícitos, aqueles escolhidos da doutrina, da lei, da jurisprudência, dos costumes, qual seja razoabilidade, uso da razão e não da emoção. A autotutela, a própria administração pode processar alguém do ponto de vista administrativo. Sindicabilidade, quem não se conformar com decisões da ADM, pode discutir no judiciário. Também temos proporcionalidade, não se utiliza canhões para bater pardais. Nós também temos o princípio da especialidade, porque autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, as duas primeiras são criadas por lei específica e as duas últimas são autorizadas por lei específica. Daí nasce o princípio da especialidade. O serviço público não pode parar, então vale também o princípio da continuidade do serviço público. Ótimo. Esses são os implícitos. Agora eu quero chamar sua atenção para uma dica valiosa, conversando um pouquinho com vocês a respeito dos chamados princípios basilares, também chamados aí nos concursos de pedras de toque. As pedras de toque são os princípios basilares da ADM. O primeiro deles, pessoal, é a legalidade. Sem a legalidade, não há que se falar aqui no direito administrativo atual. Por quê? Porque a lei é a fonte formal do direito administrativo. A lei é a fonte formal do direito administrativo. Então, a legalidade é uma pedra de toque, é uma pedra angular, é um princípio da base. Beleza? O outro princípio basilar se chama de supremacia do interesse público, ou seja, o interesse público deve estar acima do interesse privado. O interesse público deve se colocar num patamar mais elevado do que o interesse particular, o interesse pessoal, o interesse privado. Então, basicamente, a coisa funciona assim, minha gente. Quando o servidor agir de modo vinculado, ele faz o que a lei manda, pronto e acabou, legalidade. Quando o servidor público age de modo discricionário, ele tem uma liberdade mínima para decidir algumas questões, ele deve colocar o interesse público acima do dele. Isso é supremacia do interesse público. Esses são os dois princípios basilares, também chamados de pedras de toque. Agora, filho, cuidado na prova, porque a legalidade, ela também é sinônimo, ou pode ser chamado, segundo o grande professor Celso Antônio Bandeira de Mello, da PUC, pode ser chamado também de indisponibilidade do interesse público. Ou seja, legalidade e indisponibilidade do interesse público podem ser encarados como sinônimos, sem problema nenhum. Porque o que significa isso, professor? Significa, meu filho, que o interesse público não está disponível, que o servidor público, o agente público, não aplica a lei porque ele quer, não. Ele aplica a lei porque ele é obrigado. Beleza? Então, são dois princípios que se desdobram em três, dependendo aí se citarem a doutrina, indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público. Não citar o nome do Celso Antônio, né, da doutrina, vale dois somente,
legalidade e supremacia do interesse público. Valeu, pessoal? Curtiram a dica aí? Bons estudos para vocês, então. Até mais.